Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Amém, amém, louvado seja Deus. Mais uma vez estamos de volta com a nossa live, a Live FG, a nossa 31ª live. Graças a Deus por isso. E sempre dizemos que o nosso objetivo, propósito e finalidade com essas lives é levar até você as verdades bíblicas reveladas, a palavra na sua totalidade. Esse é o nosso intento e propósito que temos aqui. Pregar a verdade como ela é. Deus não tem colmeia, Deus tem aprisco. Porque se Deus tivesse uma colmeia, nós teríamos que pregar só mel, só trazer mel para o povo, só mel. Mas Deus não tem colmeia, não. Deus tem aprisco que abriga as suas ovelhas. E nós queremos que você faça parte deste aprisco, onde existe um bom pastor. E o bom pastor deste aprisco é Cristo, que deu a vida pelas suas ovelhas. E o nosso objetivo aqui é levar a verdade para que a verdade te liberte. A única coisa que liberta o ser humano é a verdade. Conheça e ela te libertará. Então esse é o nosso propósito. O tema nosso hoje é o sacerdócio da nova aliança. Não é hereditário, não é um bem familiar e nem tampouco o sacerdócio pode vir por teologia. Não. Contudo, isto é um dom de Cristo. E nós temos um único sumo sacerdote hoje, que é Cristo. E Cristo tem os seus sacerdotes na terra. E nós vamos explicar isso aqui claramente. Que não é como a antiga aliança, que era hereditário via carne, ou seja, carnal, ou seja, o filho primogênito seguia como sumo sacerdócio no lugar do seu pai. Mas hoje não, é um dom de Cristo. Nós vamos explicar isso aqui passo a passo. Fique conosco, aqueles que vão assistir pelo YouTube depois e aqueles que assistirão por aqui. Fique conosco até o final desta programação, que você será ricamente abençoado. Nós esperamos que te ajude. Uma boa noite a todos. Irmão Fabrício. Pois não, pastor Gutenberg, irmãos amados em Cristo Jesus, nosso objetivo, né, tem sempre sido frisado aqui no início da live FG, e creio que nós temos alcançado o nosso objetivo, que é fazer com que as pessoas entendam o nosso trabalho aqui, nossos motivos e os objetivos que Deus propôs em nosso coração, e é de levar a palavra de Deus como ela é, a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a mensagem que faz com que todos os cristãos eleitos, salvos de Deus, possam crer na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Há uma confusão religiosa no mundo, uma Babilônia, uma Babel, línguas diversas, né? Confusão de línguas, essa Babilônia de religiões, mas ainda Deus continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e seus filhos são guiados por essa voz do bom pastor, do sumo pastor, o pastor verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O seu ofício, o seu ministério, que ele trabalha através de homens escolhidos, eleitos por ele, homens chamados desde a fundação do mundo com o objetivo de ficar com a palavra e dar para os seus servos, filhos de Deus, a palavra como ela é, palavra sem mistura, sem fermento dos fariseus, sem uma ideia humana, sem nada disso, porque se acrescentarmos o que quer que seja a palavra de Deus, é morte, pastor, irmão Gutenberg, é morte. Por isso nosso cuidado de ser integral, né? Ser integral, dar 100% da palavra. Falando com uma mulher hoje ali, uma senhora, eu falei, olha senhora, não adianta estar 99% com a Bíblia, se não estivermos 100%. Você, a sua igreja tem alguma parte da Bíblia, mas não adianta, você está dando seu tempo, seu dinheiro em vão, levando em vão. Então, falei, olha, aqui é para um cristão, um folheto desse aqui é para filho de Deus. Se estou falando com uma filha de Deus, como aqui nós estamos, se nós estamos falando a filho de Deus, os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus, ouvem a voz de Deus, e aceitam, e creem, e prosperam nesse caminho. Não sendo, vão ouvir, e vão arrazoar, e vão ficar na mesma,
ficar na mesma condição porque não entendem. É para quem é filho de Deus. Portanto, vamos juntos, pastor Gutenberg, nesta data, né, dia 3, né? 3 de agosto. 3 de agosto. Já viramos o mês de julho. Que Deus seja louvado e que Deus possa ser engrandecido na vida dessas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus por isso. Amém. A gente sabe que o parasita mais resistente que existe no mundo é uma ideia totalmente enraizada, totalmente alicerçada. É difícil de erradicar esta ideia das pessoas. Então os homens criam ideias e colocam estas ideias para frente. Mas o que nós queremos colocar para frente aqui é as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus como ela é. Não coloque paixão acima de princípios que você acaba sofrendo e perdendo sua própria alma. A paixão não pode estar acima de princípios. Os princípios têm que estar acima da paixão. Como é que é isso? Se você pega uma moça de uma família criada num lar correto, e essa moça se apaixona por um homem casado, e aí ela bota isto para frente. Então ela faz com que a paixão esteja acima dos princípios. Os princípios bíblicos diz que adultério é pecado. Então, quando ela põe essa paixão acima dos princípios corretos, acaba perdendo a sua alma e perdendo a sua vida. Então não se apaixone pelo seu pastor. Se ele não tiver os princípios da palavra, se você se apaixonar por este homem e ficar com este homem, você acaba se perdendo. Você acaba se perdendo, perdendo a tua alma. Vai se perder ele e vai também se perder você. Sua alma vai se perder porque você acreditou em um homem que não tem os princípios de acordo com a palavra. Muito bem, eu vou trazer aqui a leitura para a gente começar aqui nosso compartilhamento de tela. E aí, o seguinte, eu estou em Hebreus capítulo 5, versículo 4 ao 6. É muito conhecido de todos, que nós temos, que diz assim: e ninguém pode tomar para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que ele diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem, olha só. Não sei porque a tela não está aparecendo aqui, mas eu vou tentar dar um jeito nisso enquanto eu estou falando aqui para vocês. Está aparecendo e está aparecendo. É um contatos aí, irmão. Ó. Aparecendo e fugindo, né? É. Certo. Olha só, vamos lá. Vamos entender isso aqui passo a passo. Eu quero só trazer para vocês aqui. Eu vou trazer a gente de volta para a tela aqui. Para a gente conversar. Olha só, o que nós queremos entender com isso aqui é o seguinte, olha. Ninguém pode tomar essa honra para si se não for chamado por Deus. Ou seja, o que a Bíblia quer dizer para a gente é o seguinte, que quando você tinha o sacerdócio da velha aliança, era assim. O sacerdócio da velha aliança, ele era uma herança segundo a carne, de pai para filho. O sacerdote da nova aliança, você vai entender que ele não tinha filhas, ou seja, mulheres no sacerdócio. Mulher jamais pode estar no sacerdócio. Esse sacerdócio não era teológico, não podia ser indicação de homens, ou seja, tinha que seguir a linhagem da sucessão, a sucessão de Arão. O seu primeiro filho, o primogênito, era quem seguia a sua linhagem. Quem foi o seu primeiro filho? Eleazar. O primeiro foi Nadab, o segundo foi Abiú, mas como nós falamos no texto passado, na live passada sobre Nadab e Abiú, que eles morreram pelo fogo estranho, então segue a sequência agora, Eleazar. Eleazar era o filho de Abraão, que tomaria Arão, que tomaria a sua sucessão no posto.
como sumo sacerdote. Arão era o sumo sacerdote e seus filhos eram os sacerdotes. Então, mas quando Arão morresse, que ele morreu no Monte Or, então Eleazar tomou a sucessão. Não podia ser uma indicação de homens. Ou seja, se Arão chegasse e dissesse assim, não, eu não quero Eleazar, eu quero Itamar. Não podia, porque Deus já tinha colocado que seria desta maneira. Então, só pode ser por indicação divina. E o próprio Abraão, ele não podia nomear o seu sucessor. Jamais. Por quê? Porque aquilo era uma indicação divina. Como nós estudamos na live passada, que Eli entrou no sacerdócio por uma manobra política, e aquilo deu errado, e veja como aquilo terminou, porque a linhagem que deveria seguir era a linhagem de Eleazar, mas aí Eli dá um golpe, consegue entrar no sumo sacerdócio, e veja como aquilo terminou. Então muitos sacerdotes hoje, muitos pastores estão no posto, porque eles não foram colocados por Deus, eles foram colocados por outros homens. E veja a bagunça que isto gera. Então, eu quero fazer aqui a comparação. Ninguém pode tomar essa honra para si quando Paulo faz essa comparação, se não for chamado por Deus. Ninguém pode tomar essa honra. Veja, que isto é uma honra. O sacerdócio é uma honra, se não for chamado por Deus. Agora, quando você muda a lei, você muda o sacerdócio. Mas como Paulo fez assim, um paralelo entre o sacerdócio de Abraão e o sacerdócio de Cristo, mas você vai entender o seguinte, que ao mudar a lei você muda o sacerdócio, e agora Cristo vem. O sacerdócio de Cristo não é uma herança na carne, é uma herança no espírito, também de pai para filho. Por quê? Porque o que eu quero dizer, Cristo é o nosso sumo sacerdote agora, e ele tem sacerdotes que ele escolhe, na qual ele dá o dom que vem por predestinação para que aquele homem exerça este ofício. Então, quando eu digo de pai para filho, quando era de Arão para Eleazar, de pai para filho, Cristo, este Jesus é quem vós crucificastes. Deus o fez Senhor e Cristo, Pai e Espírito. Então, vem por herança, mas que herança é esta? Não é mais segundo a carne, é segundo o Espírito. É segundo o dom que ele distribuiu em Efésios para esta pessoa, Efésios 4:11. Não pode ter mulher neste sacerdócio, jamais, assim como de Arão, que Paulo faz essa comparação com o sacerdócio de Arão, né, que aí ele usa Arão como exemplo, como foi com Arão, mas agora você vê o seguinte, que como Arão tinha filhas, mas estas filhas não podiam exercer sacerdócio, porque jamais uma mulher pode ter parte no ministério da palavra, jamais. Isto é Bíblia. Não é para as mulheres ficarem com raiva da gente e achar que nós somos machistas. Não. Isto é Bíblia. Então, nós temos que entender claramente isso aí. Então, veja, para eu concluir aqui a minha fala, para eu passar para você. Veja. Então, não pode ter mulher, porque distribuiu dons aos homens. Esse sacerdócio de Cristo não é teológico. Não pode ter a indicação de um homem. A indicação tem que ser divina por predestinação, porque a pessoa já nasce com isto. E não pode ter a nomeação de um homem, ou seja, um homem nomear o seu sucessor. Esse sacerdócio, ele não pode ser familiar mais, ou seja, porque hoje nós estamos vivendo um tempo que é o seguinte, que os pastores querem colocar seus filhos no ministério. Eles querem colocar os filhos. Eles, por ter a paternidade dos filhos e a paternidade espiritual que diz que ganhou aquela pessoa, então eles querem colocar por hereditariedade da carne. Não, o sacerdócio de Cristo não é hereditário da carne. É um dom que Deus dará a um homem e aquele homem é chamado por Deus para aquele ofício. O sacerdócio de Cristo não pode ter a paternidade espiritual de um homem. Ou seja, eu gerei esse aqui, ele é meu favorito, eu posso colocá-lo como sucessor meu. Não, está errado. O sacerdócio de Cristo não pode vir pela filiação de pai para filho. Não, é pela escolha divina. O sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de Melquisedeque, Cristo, não pode vir por teologia. Porque teologia
são coisas humanas, criadas pelo homem. A teologia jamais pode fazer você adentrar nas profundezas divinas, jamais. O sacerdócio de Cristo não pode ser por sucessão humana e não pode ser por nomeação. Tem que ser por Efésios capítulo 4 até o 12. Ele mesmo deu dons aos homens. Uns ele deu para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Irmão Fabrício. Muito bom, pastor. Muito bem explicado da parte do senhor aí. É uma coisa tão melindrosa, né? Essa questão de pastorado, que Cristo leva muito a sério isso, porque Deus chama o homem para, não é para que ele seja, né, o dono da igreja, nem é para ser ali o Deus da igreja, não. É para ser um auxiliar, um supervisor, como o profeta disse, irmão Brando disse, um supervisor da obra. E Verdade. Você tocou no assunto aí, questão de hereditariedade. Infelizmente, as pessoas... Por que colocam um parente? Por que tem que colocar um parente quando ali teria alguém mais capacitado do que aquele outro parente dele ali? Por que coloca um amigo? Por que tem que colocar? Porque, na verdade, pastor, hoje eles tomam isso como se fosse... vou colocar meu amigo, né? Aqueles que concordam comigo. E muitos não querem nem saber se a igreja o aceita. Porque a verdade é essa, na denominação é assim. As denominações, eles não ligam para isso. Eles fazem como uma empresa. Denominações, todas elas, tem como uma empresa a igreja, é um comércio. E então tem um presidente eleito por uma convenção, como eles fazem, isso é denominação. Como a igreja católica tem o Papa, né? Os cardeais é quem elegem aquele homem e coloca ele na cabeça. E aquele Papa, ele dita as normas, ele através dos seus cardeais, e aí vem descendo, né? A hierarquia, cardeais, o arcebispo, o bispo, o padre, até chegar lá no leigo ali. Mas isso é coisa do homem. Cristo, quando instituiu sua igreja em Atos, no livro de Atos, Pedro não era o cabeça, Pedro não era nem o Papa. Pedro não foi colocado para ser o Papa da igreja, muito, muito pelo contrário. Ele era enviado pela igreja, tinha que dar satisfação, porque quando ele foi lá na casa de Cornélio, né, os irmãos o tomaram ali, ele teve que ter satisfação, porque tem ido na casa do gentio, que comido com o gentio, e ele explicou, tá entendendo? Então, o Papa não é, ali o Pedro não tinha, eu sou o que Cristo me deu as chaves, né? Ele me deu as chaves, e eu vou aonde eu quiser, eu coloco o que eu quero, eu faço o que eu quero. Não, quem tem o Espírito Santo não é assim. Nós sabemos, mas esse cristianismo falido, que é misturado, né, de paganismo com cristianismo, tomaram essa atitude aí. E veio para as denominações esse sistema de um homem na cabeça, nicolaítismo, ou nicolaísmo, como queiram. Nicolaísmo depõe o Espírito Santo, colocam Cristo para fora da igreja, e a liderança humana fica ali, sobrepuja a liderança do Espírito Santo, e o que vai ocorrer é morte para aquela igreja, é morte, é adultério espiritual, não é? Porque se um pastor chega ali e ele quer impor a sua maneira, quer ditar seus pensamentos, sem ao menos respeitar a Bíblia, sem nenhum respeito para com a palavra de Deus, ele vai colocar uma seta humana, né? Uma semente do homem, e vai gerar, não Cristo na vida das pessoas, vai gerar um bastardo, vai gerar uma coisa sem lógica, sem compreensão bíblica. Mas então nós estamos dizendo isso, olha, como o senhor falou aí, tem que ser chamado por Deus, tem uma vindicação como Moisés teve, muitos são colocados pela amizade, pelo intelecto, né, porque acha que decorou alguns versículos da Bíblia, e uns versículos da Bíblia, alguma coisa assim, aprendeu alguns parágrafos da mensagem, e bajulou bastante a liderança, porque é assim, no jeito que é no natural, há nessas igrejas, bajuladores, que não têm coragem de pregar a verdade, porque querem bajular aquele homem, e o homem errado, é isso que nós temos encontrado em todos os segmentos denominacionais, e muitos grupos da mensagem. Os pastores velhos adoram os bajuladores, adoram a bajulação. Meu amigo, um homem espiritual, olha Eliseu, olha o calibre daqueles homens, Elias.
não viesse com bajulação para o lado deles, que eles não aceitavam. Presentes. Eu tenho visto histórias por aí que um levava presente todas as vezes que ia lá. Querendo o quê? Tudo bem. Quer levar um presente? Amém. Quer levar uma oferta? Amém. Nada contra isso. Mas qual é o objetivo? Qual é o motivo daquilo? Para abajular o homem, para que o homem pudesse dizer, aqui é o homem de Deus, você é o homem grande, com você, meu amigo, você é quem vai tomar de conta de tudo isso aqui. E aí o camarada fica todo inchado. Eu quero ver, sabe, nós precisamos de homens chamados como Moisés, como Arão. Como é que foi a chamada de Arão? Olha a chamada de Arão, como é que foi? Como é que foi, pastor? Colocou lá a vara lá, né, da amendoeira, e ficou lá no Santo dos Santos, e colocaram outros lá, e Deus é quem elegeu, a vara daquele que florescer, enverdecer, florescer e frutificar, esse é quem eu chamei. Olha, uma vara seca, uma vara que não tinha vida nenhuma, mas em uma noite, e de quem era a vara? Era de Arão. Olha quem Deus, através do sobrenatural, vamos deixar Deus escolher, vamos deixar Deus vindicar o homem dele. Agora, a gente vai ter que colocar o homem, porque é meu amigo, meu filho. É claro, é muito bom, mas nem sempre é assim. Mas eles parece que pegaram como doutrina, como um dogma, é meu filho. E por que é meu filho? Porque tudo fica em casa, irmão Gutenberg. Sabe? Fica tudo ali em casa. Ali você sabe como é que é, né? Camarada não estudou, não fez nada, ficou sempre à sombra do pai. E o pai está partindo, o pai está saindo de cena, não pode mais trabalhar, mas vou colocar aqui o filho, porque estando aqui em casa, e aí a parenteada, aí aquilo ali vira, sabe, uma coisa que detestável. E ai daquele que falar contra, viu? Ai daquele que se levantar e dizer assim, isso está errado. Vamos colocar o crivo da palavra, o crivo da igreja. Mas o povo é levado, pastor, irmão Gutenberg, o povo é massa de manobra. Sabe, mas eu quero ver como foi Moisés, lá no deserto, sozinho, coluna de fogo, a voz de Deus, sobrenatural. Esse sim, quando os problemas vêm, ele se coloca de pé e diz, olha, eu vou ficar com a palavra. Eu não vou ficar com parente, não vou ficar com meus amigos, eu não vou ficar com quem quer que seja, minha mãe, meu pai, minha mulher, meus filhos, se estiverem fora da palavra, eu estou fora. Se estiver com a palavra, eu estou com a palavra. Mas cadê? Por isso tanta da confusão, por isso tanta da ideia humana, aí aparece uns aí para também criarem uma ideia, dizer que os pastores faliram, não sei o quê, vamos colocar só o profeta, não é? Porque aí ele diz, por que eles estão desvalorizando o ministério sacerdotal? Porque eles se desvalorizaram mesmo, se rebaixaram. É na continuidade da live, nós vamos chegar lá. Pode dar prosseguimento aí. Amém, amém. Desta forma mesmo. A escolha de Arão foi uma coisa tremenda, né? Porque a vara deu folha, flores e frutos. Então, qual foi a vara que floresceu? Que deu folha, flores e frutos? A vara de Arão. Então, a escolha, ela é divina. Tem que tirar isso da cabeça que o sacerdócio não é um bem familiar. Não é uma coisa hereditária. Mas por que eles querem fazer isto? Esse bem familiar, essa coisa hereditária? Porque rola muito dinheiro. Se não tivesse dinheiro envolvido no meio, duvido ele botar o filho dele para ser pastor. Pois é. Duvido ele querer colocar o filho para ser pastor. Ele ia botar para estudar, para fazer não sei o quê, para poder ganhar dinheiro fora. Agora, para ser pastor, ia botar não, sabe? Não ia. Os homens que têm chamado de Deus, se ele tem um filho e aquele filho também tem um chamado de Deus, será um prazer para aquele homem de Deus ter aquele filho na sucessão, mas que realmente aquele filho tenha um chamado. Agora, se ele foi por favoritismo, por manobra, ou por política, ou por presente sim, para ficar bajulando o grandão lá, você vai tomar conta disso aqui, você vai fazer isso aqui, tal. Então já vi casos como esse do pastor ali todo errado, mas bajulando o outro lá, dizendo, você vai tomar conta disso aqui, você vai ficar com isso aqui, tal. Mas o cara lá todo errado, e ele lá com o camarada errado, fora da palavra, e ele lá com o camarada. Porque vai tomar de conta daquele lugar, porque vai pegar aquilo ali, e aquilo ali para ele vai ser ótimo. Mas vivendo ao lado de um homem que estava totalmente fora da palavra.
E aqui eu só quero frisar um pouquinho sobre as mulheres aí, porque é o seguinte, olha, para que as mulheres compreendam, quem sabe se não vai ter aí uma mulher pregadora que possa nos ouvir e ver assim, olha, o sacerdócio de Arão, quando Paulo faz essa comparação assim, que ele diz, ninguém pode tomar essa honra para si, se não for chamado por Deus como Arão. Então ele faz uma comparação ali como Arão, porque foi uma chamada divina. Você nunca viu uma filha de Arão no sacerdócio. Mulher não tem parte no ministério da palavra. Ela pode ter parte no ministério temporal. O que é que eu estou dizendo aí? Você tiver com sua Bíblia aí, abra por favor em Lucas, irmão Fabrício, se você tiver. Está com sua Bíblia aí? Estou. Abra por favor em Lucas capítulo 8, versículo do 1 ao 3. E nós vamos ver que muitas mulheres serviam Jesus com seus bens. Então assim, ministério temporal quer dizer assim, uma mulher ela pode ajudar a um pastor ali, pode servir com seus bens. Uma mulher pode ser coluna no lar, cuidando de sua família, ensinando para os seus filhos. Ela pode ser uma boa testemunha aonde estiver. Mas quanto ao ministério que se relaciona às coisas eternas, porque céus e terra passará, mas a minha palavra jamais passará, ao ministério da palavra, ela não pode estar envolvida nisto. Porque quando Deus chamou Arão e quem? E seus filhos, nenhum momento diz que tinha alguma filha de Arão no sacerdócio, ou que alguma mulher exerceu o sacerdócio em Israel. E olha que a nossa fé vem da onde? A salvação vem da onde? Dos judeus. De onde vem a crença verdadeira? Dos judeus. Deles são a lei, os profetas, os patriarcas, a adoção, a adoção de filhos. Tudo isto procede deles. Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Quando Ruth falou para Noemi, Ruth disse assim, onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Noemi representa os judeus, Ruth representa os gentios. Está ali os gentios dizendo que tem a mesma crença de Israel. O teu Deus será o meu Deus. Então, uma mulher jamais pode oficiar. Assim como Arão era o sumo sacerdote, que os seus filhos eram sacerdote, hoje nós temos um sumo sacerdote, que é Cristo. E este sumo sacerdote também tem sacerdotes na terra, que são seus filhos, não filhas. Porque ele distribuiu esse sacerdócio a quem? Aos homens. Homens que foram chamados. Quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Homens que foram chamados por ele, não homens que foram colocados no ministério pelo favoritismo, pela política, pela hereditariedade ou pelo bem familiar, porque aquilo rola muito dinheiro, quem sabe 50 mil reais de dízimo, né? 50 mil reais de dízimo para entregar para outro, aí é complicado. É melhor deixar tudo aqui na família, que a aposentadoria está garantida e as regalias estão bem garantida. Gente, eu não vou usar a minha compartilhamento de tela, eu estou com um problema na placa de vídeo minha, ela está só piscando, não vai dar para eu compartilhar aqui o que eu coloquei. Muitas coisas boas, mas fique para a próxima. Nós vamos falando aqui sobre isto, que nós estamos falando, e está bem sendo inteirado, eu creio que você está entendendo. Irmão Fabrício. Esse um sacerdócio feminino aí, a gente vai ver que os tipos não falham, não é? Os tipos não falham, a Bíblia está clara que quando foi instituído o sacerdócio, né, chamou a tribo de Levi, e era Arão, né, seus filhos, não suas filhas. Quando a gente vem para o Novo Testamento, Cristo chama 12 apóstolos, não tem nenhuma apostolisa ou apóstola, nenhuma mulher, como o senhor leu aí, pediu para ler, né, Lucas capítulo 8, verso 1 ao 3, né, e os 12, as mulheres, aquelas mulheres que foram expulsas delas, demônios, serviam a Cristo com suas fazendas. Não estavam pregando o evangelho. Não estavam pregando de porta em porta. Foi enviado de dois em dois para pregar o evangelho. E os 12 apóstolos foi chamado. Não tem ali, Mateus, né? Todos eles, a gente sabe os nomes dos apóstolos. Não tem nenhuma mulher ali. Pode falar alguma coisa? Quer falar uma coisa? Sim, não, é só abrir um parênteses, que isso aí são o quê? Ela tem parte do ministério temporal. Temporal é isso, você pode servir com seus bens,
você pode ser uma coluna no lar, você pode ser uma testemunha como a samaritana foi, e através do seu testemunho levou aquelas pessoas a ver o homem que tinha falado tudo aquilo, não é este o Messias? Então, existe esse ministério temporal, mas quanto ao ministério da palavra, elas não podem fazer parte disso, porque está em toda a Bíblia que elas não fizeram parte do ministério da palavra. Prossiga. Então, tomando aí dos 12 apóstolos, né? Então a igreja é dirigida por aqueles apóstolos, quando o Espírito Santo sobe e depois desce, em Atos 2, né? Nunca a gente encontra isso na Bíblia. Claro, em 1 Timóteo, capítulo 2 Timóteo 2, 12, né? 11, 12, mostra ali que a mulher não é permitida ensinar, nem os de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34 em diante, isso é claro, é Bíblia. Ah, mas Deus pode usar até uma jumenta, Deus usa quem quer. Não, não é assim. Deus usa quem quer, mas ele vai, para usar quem ele quer, ele vai quebrar a sua palavra? Ah, Deus pode estar me usando para ganhar almas ali. Como? Você está fora da palavra, minha irmã, como uma pregadora, uma pastora. Me encontre na Bíblia uma pastora aí, que nós vemos aqui, né, pastor? E vamos retratar, né? Vamos vir aqui, vamos retratar as coisas. Não, eu encontrei ali uma. Aí eles citam a Débora, juíza, uma juíza, não sacerdotisa. Até profetiza, mas não sacerdotisa. Né? A Bíblia até fala de profetiza, uma citação ali, uma profecia, mas sacerdotisa para ensinar, a Bíblia não mostra nada disso. Mas dentro da denominação está cheio disso. Assembleia, tem pastora, ainda é vergonhoso dizer isso, mas as igrejas evangélicas estão pior que o catolicismo, né? Porque o catolicismo, nessa parte, não tem mulher padre, né? Não tem madre que ensina, né? Eles não têm a sacerdotisa feminina no catolicismo. Então, melhor do que os católicos são melhores do que os evangélicos nessa parte. Na mensagem, a gente não tem encontrado ainda, por enquanto, mas vai aparecer, porque por aí já tem, eu ouvi falar que já tem mulher pregadora dentro da mensagem, por aí no Brasil, no norte, eu não sei, ismos, ideias humanas, tem muito disso, mas pastor, eu vou dizer uma coisa ao senhor, tem delas que não sobem do púlpito, mas dirige o camarada de uma maneira, sabe? Isso também é a mesma coisa, é espírito errado. Dirige o camarada, o camaradinha diz, sabe, faz o que ela quer. Sabe, espinhaço de frango, de granja, não tem coragem. Diz, ei, peraí, calma aí, calma lá. Seu papel não é esse. Eu sei que a mulher, ela quer se deixar, ela passa mesmo na frente. Tem até uma música aí, né? Que vergonha. Maria passa na frente. Eu cheguei no lugar e eu vi esse negócio. Maria passa na frente, é ela quem pisa na serpente. É complicado, meu amigo. Se deixar, elas vão mesmo. Mas por que elas estão indo? Porque os camaradinha que não tem chamada. Aí nós vamos voltar lá. Porque o camarada não tem chamada, nem para ser o homem da casa e quer ser pastor. Nem chamada tem para ser homem, marido de coluna. Aí quer ser pastor da igreja. Quem vai dirigir é aquela mulher. Como eu tenho visto muitos por aí. Quem dirige é a mulher. Que vergonha para um pregador a mulher dirigi-lo. E nós temos visto disso muito. E aí elas vão. Mas Bíblia, tem Bíblia para isso? Mas aí, eu passando com um dia desses aí para trás, aí eu disse assim, mas só se prega o evangelho, pastor, é no púlpito? O que é que nós estamos fazendo aqui? Não é pregando também, né? Pregando. Então se prega no púlpito, se prega no Facebook, se prega no WhatsApp. Tem umas pregadoras de WhatsApp, meu amigo, eu participava de um grupo de WhatsApp aí, sabe? De um grupo daqui, da igreja aqui, onde eu congregava. Se tu tem tela de esconder, não. Meu amigo, mulheres pregadoras até o pescoço. E aí, eu citei apenas 2 Timóteo capítulo 2, do 11 ao 15. Meu amigo, eu nunca vi tanta mulher pregadora. Cita um parágrafo da mensagem e os comentários. Se isso não é uma pregação, citar um parágrafo da Bíblia, um verso da Bíblia e os comentários delas. Isso também é uma pregação. Está ensinando. Não, falei com o líder, disse, não,
tá fazendo, é como se fosse uma carta, isso não é pregação. Eu quero saber o que Paulo fazia, se com as cartas não era pregando, com suas cartas, suas epístolas. Eu digo, meu amigo, vamos ser mais corajosos, vamos colocar o povo na palavra, porque quer agradar, pisando na Bíblia? Ah, não, vamos chamar de machista, porque o diabo é muito esperto nisso, ele vem pressionando, e a mulher vai ganhando espaço. Amém, tem espaço para todos na obra de Deus, tem espaço para as mulheres, não como pregadora, como ensinadora, não. Como essas mulheres aqui serviam a Deus, oração, criando seus filhos, cria seus filhos na palavra, ensinando seus filhos, isso é maravilhoso, ninguém está contra isso não, mas elas querem ditar, porque elas ditam em casa e querem ditar na igreja. Elas ditam em casa, elas chegam na cara do marido e enfia o dedo na cara do marido. Só falta sair sangue do nariz do marido. Aí, quando é na igreja, é a mesma coisa. Se está errado em casa, na igreja na rua, né? Apenas vai demonstrar aquilo que está lá acontecendo. Tem até um ditado aí que eu me esqueci agora. Leva-se à rua, o que acontece em casa, eu não sei mais ou menos como é que é, assim. O caminho de casa vai à praça. Isso, é mais ou menos por aí, né? Está acontecendo lá, então todo mundo está vendo aqui. Então, pastor, é isso, mas... E aí, então, vamos para o céu. Possa ser que no céu, se lá no ministério de Levi não tinha Arão e tal, não tinha mulheres sacerdotisas ali, não tinha mulheres pregadoras. 12 apóstolos. Maria não era pregadora. Maria Madalena também não. A mulher lá de Samaria não era pregadora, não. Ela foi dar um testemunho. Eu vi um pregador deles aí, por aí, e aí aquela samaritana foi fazer o quê? Lá vem o defensor de mulher pregadora. Aí eu disse, mas rapaz, você não sabe o que é um testemunho? Ela pode cantar, dar um testemunho, com cuidado ainda, que senão ela vai estar ensinando, porque é aquela coisa, é complicado. E aí vamos para o céu, né? Sabe que lá deve ter, né, pastor? Uma mulher pregadora? Será que não tem? Difícil, tem não. Tem não. Porque lá são quantos? 12 patriarcas e 12 apóstolos. São 24 tronos, né? Ao redor do trono. Isso. E não fala nenhuma mulher está ali. Mas tem Maria. A Maria, mãe de Jesus, não está com o trono dela lá, não? Mas devia ter. Se Maria que não pregava o evangelho, essas irmãs aqui vão pregar? Por que como é? E eu quero até concordar com elas, pastor. Vamos deixar ela pregar o evangelho? Eu vou dizer, vocês querem mesmo pregar o evangelho? Queremos ganhar almas para Jesus. Oh, coisa boa. Se eu encontrasse mulheres assim, eu encontrei umas aí, quando eu estou evangelizando, e aí eu disse, mas irmã, faça isso não. Mas você quer mesmo ganhar almas para Jesus? Quero pregar o evangelho. Leia 1 Pedro 3. Leia 1 Pedro 3, verso 1 ali, 2, 3, 4. Que é sem palavras, com o seu porte, com sua maneira de viver, tratando o seu marido, tratando os seus filhos. Aquela mulher virtuosa lá de Provérbios, como é que ela ganha almas ali? Aquela mulher virtuosa, quem a achará? Assim ela ganha almas, com sua vida, não com palavras. A mulher não ganha almas com palavras, ela ganha com seu testemunho, com sua vida, com a sua maneira de lidar com os filhos, com o marido, respeitando o marido. Deixa homens vindicados por Deus fazer o papel que Deus o chamou. E as mulheres também fazerem o papel que Deus as chamou para um papel, um trabalho, sim. Mas não como pastora, não como pregadora, não como missionária, evangelista. A gente tem umas delas aí na internet, né? Meu Deus, que vergonha, que vergonha. Uma moleca de não sei de quantos anos tem aquilo, ensinando um barbado. E os homens copiando o jeito dela falar. Eu disse, vão criar vergonha. Daqui a pouco aparece na mensagem também igual. É só dar tempo ao tempo. Só dá tempo que vai chegar mesmo. Vai. Vai chegar. Então veja só, muito bem colocado aí. Veja só, essa má concepção que nós temos do sacerdócio hoje é que tem levado a essa proliferação de falsos ministérios que nós estamos vendo aí. Falsos ministérios. Homens colocados no ministério porque era favorito, porque estava ali, porque fazia parte da família, tudo isso. Eu vi certa feita um dizendo que tinha pedigree porque ele foi ordenado por um homem grande. Eu não vou citar o nome do homem grande aqui para não dar ibope para eles, porque tem muitos fanáticos por aí que gostam desses homens, sabe? Aí disse, isso é uma babaquice, gente, porque pedigree
é raça, pedigree é ancestrais, pedigree é sangue. Você pega um cavalo por sangue. Aqui, meus irmãos têm um aqui por sangue, filho aí de um cavalo que foi campeão várias vezes. Como é que sabe que este é filho dele? Pela genética, pelo sangue, sabe que ele tem o pedigree daquele, a mesma raça. É filho daquele campeão. Então veja só. Como se um homem destes grande aí colocou a mão sobre ele, agora ele tem pedigree, agora ele é um cara que é diferente dos outros porque ele foi ordenado por fulano. Isso é babaquice. Se Deus não te chamou para o ministério, você pode botar as mãos na cabeça sua, quem quer que seja. Se você não foi chamado para o ministério e colocado por Deus, você é simplesmente um homem que está no falso ministério. Você é mais um destes que estão no ministério e é um falso. Olha só, o irmão Breno disse assim pra gente assim, na mensagem Hebreus capítulo 5 e 6, parte 1, ele diz: deixe o homem ir onde Deus o guiar. Eu gosto disso, se as pessoas numa conferência simplesmente diz: bem, aqui está uma boa igreja. Este irmão construiu uma boa igreja e eles têm um favorito, eles o envia a esta igreja, eles não sabem que estão matando a si mesmo. Vê? Em primeiro lugar, se aquele homem vai ali, ele não pode preencher o lugar daquele homem. Então ele simplesmente enfraquece a igreja por tentar predileção por algum favorito. Isto sempre foi desta maneira. O irmão Brana fala na ordenação de McNay, na mensagem Ordenação, no parágrafo 30, o irmão Brana diz assim: cremos que o Espírito Santo chama homens, o Espírito Santo ordena homens. Eu estou lendo aqui para vocês, não vai aparecer para vocês aí por causa da minha placa de vídeo, que está falhando. Veja só, cremos que o Espírito Santo chama homens, o Espírito Santo ordena homens, não importa. Poderíamos impor as mãos sobre o irmão McNay ou qualquer outro ministro, vez após vez, durante o dia, e dar-lhe longas folhas de papel que ele pudesse assinar, fazer voto aos credos. Isto jamais lhe adiantaria nada, mas deixe o Espírito Santo alcançá-lo uma vez e isto encerra o assunto. Ninguém tem de dizer-lhe mais nada. Ele vai. Estão vendo? É só isso. Olha só, gente. Quando eu estava ordenando o irmão McNay, ele disse: olha, pode colocar as mãos no homem tanto que for. O próprio irmão Brando disse: nós podemos colocar as mãos nele e colocar aqui na igreja, assinar folhas de papel e fazer o que quiser. Mas se o Espírito Santo não alcançar esse homem, não foi chamado pelo Espírito Santo, colocado por Deus no ministério, não adianta nada. Então ele diz pra gente assim, que quando o Espírito Santo alcança uma vez, isso termina o assunto. Ninguém tem de lhe dizer mais nada. E aí quando ele fala que deixe o homem ir até onde o Espírito Santo guiar, se as pessoas têm predileção por um, se as pessoas têm o favorito, se por paternidade espiritual, ou seja, eu ganhei aquela pessoa ali, ele está sempre comigo, ele é meu favorito, vou colocar ele no ministério. Ou, se é por filiação, é em vão, gente. Aquele homem estiver ali naquela igreja, ele mata aquela igreja, ele vai matar aquela igreja, ele vai enfraquecer o povo não andará bem. Porque ali está um ministro que não foi colocado por Deus, foi colocado pelos homens. As circunstâncias, e você vê que na mensagem, as circunstâncias obrigou a colocar muitos ministros ali, pelas circunstâncias, ou porque era tão próximo. Eu convivi 8 anos com um que nem chamado tinha. Convivi. E eu vi o quanto ele dizia: eu devo tudo a meu pai espiritual. Eu devo tudo a meu pai espiritual. Você sabe do que eu estou falando. Eu devo tudo ao meu pai. Eu devo tudo ao meu pai. Só isso, né? E ali aquele homem, ele foi colocado por circunstâncias. Não foi por chamado, não foi por ordem divina, não foi colocado por Deus. Irmão Fabrício.
Eita, problema, né? Problema muito sério. E esses aí assim, sabe? Todos eles aí, homem, esses pregadores aqui de pastores que a gente conhece, eram bajuladores. Bajulava o homem, que é uma beleza. Um bajulava o outro, de lá pra cá, me bajulando. E depois que alguma coisa não deu certo, não era do gosto dele, aí começou os problemas. Mas, cara, meu Deus do céu, a gente conhece a situação, pastor. É difícil a gente citar, porque vai ferir sentimentos de alguém. E a gente não está para ferir sentimentos de alguém. Me perdoe vocês que, por acaso, se sentiram feridos, sentimentos, mas nós estamos tratando de espíritos, de espíritos, de demônios, de enganos religiosos, que a gente quer as pessoas sadias. Nós queremos o ministério de Cristo, e não o ministério do homem. O que o homem tem para dar a outro homem, pastor? Não tem guerra. O que o senhor tem como homem para dar para as suas ovelhas, ou eu aqui? Nem nada, ninguém tem nada para dar. Nós temos que deixar Cristo ser visto, Cristo alimentar as ovelhas, Cristo pregar, Cristo curar. Nós somos apenas os vasos, as mãos dele, a boca dele, os olhos dele. Mas o homem quer fazer, o homem, por pura ganância, por pura querer agradar o homem. Nós queremos agradar, eu não quero desagradar de maneira nenhuma a ninguém, não é? Mas contanto que nós estejamos na palavra, coisa boa é nós estejamos 100% na palavra. Aí nós podemos agradar a um outro porque nós estamos agradando a Cristo. Amém. Mas aí tem um problema. Esses que não são colocados por Deus, eles usam de artifícios, eles usam de mecanismos, até usando a Bíblia, para colocar medo nas pessoas. Ah, você está falando contra pastores. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, ou é o contrário, não maltrateis os meus ungidos e nem toqueis nos meus profetas. Sabe, eles colocam isso aí para o povo. Eita, aí naquele tempo, daquele escândalo, muitos têm aí escândalos. Aí eles colocam logo isso aí, para o povo temer. Eita, vai morrer? Não, morrer, você já está morto. Como é que pode morrer se já está morto, concordando com o pecado? Ai, vai morrer, você já está morto, meu amigo. Concordou com o pecado o tempo todo? Ai, aí depois que sabia do erro lá atrás, por que não enfrentou no começo isso aí? Por que quando viu a doutrina falsa, não se levantou, ainda ficou? Ai, não tinha condições financeiras, mas não sabia que estava errado? Por que não levantou na hora que viu? Como outros tiveram coragem, como nós temos coragem. Sabe o que acontece? Os homens escolhem suas circunstâncias, e o outro não é besta também. O outro sabe? Eles sabem como é a coisa. Por isso as divisões, pastor. Por isso eles sabem a maracutaia de um do outro. Eles sabem a maracutaia de um outro. Se um não pode apontar o dedo nessa coisa, mas tem outras coisas piores. Então, sabe, o outro, um podre, não pode julgar o fedorento, o sujo não pode falar do mal lavado. Então, tudo uma farinha do mesmo saco. É como o Congresso, sabe? É do mesmo jeito o Congresso, o Senado, toda essa politicagem partidária, sabe? Tudo isso, judiciário, com Congresso, com presidenciário, tudo isso aí, esse governo do mundo, tudo sujo, tudo podre. Você vai atrás, tudo podre. Então eles não têm autoridade nenhuma. Por isso que é o desmando na sociedade, leis demoníacas. Aí vem para a religião, do mesmo jeito. E se o mundo está na condição que está, é por causa da religião que caiu. É por causa, você pode olhar, se a ordem social está na condição que está, se as nossas autoridades estão na maneira que está, eles vão para a cadeia, não estão nem aí, vão com a cara mais lavada, daqui a pouco estão soltos, e aí a justiça é vendida, há uma grande injustiça. Meu amigo, porque a religião caiu na mesma condição. Eles não são colocados por Deus. É o homem que coloca o outro, e como já vamos dizer, olha aí na denominação como está. Né? Tem o presidente estadual, o presidente nacional, estadual, da convenção, coloca aquele pregador ali. Se ele não falar conforme o dogmazinho da igreja, ei, sai. Se um denominacional pastor aí for batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, da Santa Ceia, como a gente está na Bíblia, sabe o que acontece? Ele chama, ei, vem cá, camarada, o que foi que você está fazendo aí na igreja? Não, eu vi na Bíblia que era para batizar em nome do Senhor Jesus Cristo.
Você não sabe que nosso dogma não ensina isso? Você está fora. Você está excomungado. Vai plantar batata, vai colher, vai plantar outro canto. Aqui não. Quer dizer, Bíblia não vale nada para esse povo, pastor. Bíblia não vale mais nada para esse povo religioso. E muito menos para os pastores. Dentro da mensagem, a mensagem não vale nada. William Branham, o padrão do profeta, o irmão Branham, serve para esses pastores? Serve não. Será que serve? Será que serve, pastor? O padrão do profeta, irmão Branham, para esses pastores aí? Eu não vou citar nome não, porque se eu citar nome aqui, eu vou... É capaz de ser processado, eu não vou citar nome agora não. Depois a gente cita. Nós não temos... Mas para esses homens, padrão do William Branham, dizer que o irmão profeta era rico, eu fui falar com um dos defensores dele, o irmão Branham era milionário. Que milionário? Deixa de ser mentiroso, rapaz. Deixa de falar lorota. Você não conhece a mensagem, não? Não. Ele começou pobre, mas terminou rico. Rapaz, vai ser baixo assim lá no inferno. Isso é coisa de mentiroso, apóstata. Mas aí eles estão nessa condição. O padrão de Deus se vir para esses homens, o padrão de Pedro se vir para o Papa, o padrão de Pedro, dos apóstolos, se vir para esses religiosos nacionais, o padrão de Pedro, do profeta irmão Branham, se vir para esses homens, eles estão muito preocupados com as ovelhas. As ovelhas é que vão para o inferno. Mas também elas não estão preocupadas com a verdade, são bajuladores de homens. Deus fala e eles não ouvem, preferem ouvir o hipócrita, o mentiroso, filho do diabo. Então, boa viagem. O lago de fogo os espera. Nós estamos aqui querendo arrebatá-los do fogo, né? Como diz a Bíblia. Tentando arrebatá-los. Eles não querem. O mundo está aí, a grande tribulação, julgamento, trono branco, lago de fogo. É o caminho para esse povo. Porque Bíblia, padrão de profeta, para eles não servem. Não querem andar como pobre, não querem a simplicidade do profeta, mas querem o sobrenatural. Mas querem o poder que tinha no profeta. Isso eles querem. Mas viver a vida na humildade, na simplicidade, sem dinheiro, sem fama, tudo isso eles não querem, não. Mas querem o poder. Poder sem caráter é diabólico. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Olha só. Nós estamos chegando já ao final da nossa live e nós já estamos a 53 minutos. Sei que não deu tempo de falar tudo aqui. A minha placa de vídeo falhou também. Tem muitas coisas para colocar que o irmão Branham falou sobre o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista e o mestre. O que ele diz. Mas isso vai ficar para a próxima live. A próxima live nós vamos falar um pouquinho também sobre Débora. Para desmistificar essa questão de achar que Débora era uma pregadora tal. Ela foi contada entre os juízes, não entre os sacerdotes. Ela julgava o povo debaixo de uma palmeira e não em Siló, onde o tabernáculo estava. Então o povo não consegue ver isto, mas a gente vai pregando aqui, porque aí vê que aparece uma eleita e uma eleita de Deus que está numa condição dessa e consegue acertar. Porque o nosso objetivo aqui é alcançar a eleita. A gente não está para alcançar multidões, não, porque a gente sabe que não vai ter. Não vai ter multidões. Nosso objetivo é alcançar o último eleito. Mas vamos aqui, para a gente finalizar, eu quero só deixar o seguinte, olha. O que nós colocamos aqui, trazer só um resumo rápido, para a gente entender assim. Essa má concepção do sacerdócio tem levado à proliferação de falsos ministérios. E outra coisa, um pastor não pode nomear outro, não pode treinar outro, não pode nomear o seu sucessor. O que eu digo que ele não pode treinar outro? Eu não posso, por exemplo, aqui pegar e começar a treinar você, eu vou treinar esse rapaz aqui para ele ser o meu sucessor, para ele ser o meu... Não, não pode, ele não pode fazer isso. Porque esse chamado é divino. Aquela pessoa que tem o chamado, Deus vai tocar no seu coração e ela vai saber o momento certo de exercer o sacerdócio. A gente sabe que existe a cerimônia, aquela cerimônia que a gente faz pública para isto. Como aquele mentiroso falou que fulano me lançou no pastorado. Isso é mentira, isso é blasfêmia, isso é engano. Quem conhece a minha história sabe o quanto Deus me chamou, somente eu e minha esposa, num local para a gente continuar, para a gente seguir nesta obra. Ela como a minha auxiliadora, exercendo o papel de mulher, e eu como pregador, pregando a palavra com parte no
ministério que não é passageiro. O ministério da palavra é o ministério dado a homens. Por isso que Pedro disse, nós ficamos com o ministério da palavra. O ministério da palavra é dado a homens. Então todos sabem e conhecem como eu comecei e como eu cheguei até aqui. Ninguém me lançou, ninguém me colocou, não fui favorito de ninguém e não bajulei ninguém e não fui atrás de ministério de ninguém. Deus me sustentou, Deus me cuidou de mim, Deus me guardou. Se tiver algum mentiroso falando aí que fulano me lançou no ministério, é mentira, é blasfêmia e eu entrego a Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai lidar com ele. Então, gente, a gente quer chegar à conclusão aqui. A conclusão. Que tome bastante cuidado. Que o seguinte, sacerdócio divino é dado por Deus. Efésios capítulo 4, do 11 em diante, do 10 em diante. Distribuiu dons aos homens. Isto é um dom divino. Não pode vir por sucessão, um homem nomear outro. Não pode ser por paternidade. Não pode ser por filiação. Não pode ser por favoritismo. Não pode ser por política e não pode ser por circunstância. Eu tenho um grupo de pessoas ali, vamos supor, tem um grupo de pessoas numa cidade e eu estou necessitando de um pastor. Aí eu vou colocar as mãos na cabeça daquele homem só pela circunstância, irmão Fabrício, sabendo que aquele homem não tem um chamado para o ministério? Pois é. Não posso, eu não posso fazer isto. Tem que se ver se aquele homem tem o chamado divino para poder dar certo. Porque se eu coloco aquele homem no ministério, aquela igreja que aquele homem está, sem o chamado divino, ele não foi chamado por Deus para estar ali, ele vai enfraquecer e matar aquela igreja. O tempo vai passando e a gente vai vendo que a igreja vai se enfraquecendo, vai matando a igreja, vai gerando divisão, vai, sabe, espancando, vai espancar, vai gerar divisão, vai começar a achar que é o tal e que manda em tudo. E, como o irmão Brana falou, um pastor é aquele que une famílias, não espanca, não fica a favor de um contra o outro, mas une famílias. Então, essas são as minhas considerações aqui. Na próxima live nós vamos trazer sobre Débora, um pouco sobre Débora, e vamos falar mais um pouco sobre os ofícios ministeriais que o irmão Brana falou sobre cada um. Ele disse que o pastor é um homem especial, o evangelista é um homem especial, o apóstolo é um homem especial, o mestre é um homem especial e o profeta é um homem especial. Todos os 5 ofícios são especiais. Mas aí existe uma coisa na mensagem que é assim, que só o pastor é especial. E os outros são tratados como nada. E isto, como você disse, não é conforme o irmão Brana ensinou. Quer os milagres, quer o poder, mas quer a vida do irmão Brana e o que ele ensinou? Não. Mas os milagres, o poder e o dinheiro, eles querem. Mas a vida humilde e viver conforme o que ele ensinou, aí eles não querem. Então que Deus abençoe grandemente a todos. Irmão Fabrício. Muito bem, pastor Gutenberg. Me lembrando só de uma situação que, quando você é colocado pelo homem, claro que a gente tem que ter o reconhecimento de um pastor, isso é bom, né, publicamente, isso é um trabalho. Apenas reconhecendo, né, isso é bom, é maravilhoso. Mas o que vai dizer no dia a dia, é lá depois daquilo ali. É quando você ficar só e os problemas, né, quando o pastor ficar entre uma família com problemas e ali tomar o centro da coisa, não tomar partido de alguém, porque é da família. Sabe o que acontece? Quando é colocado pelo homem, aquele mesmo homem vai dizer, sabe, eu errei. Não vi, coloquei, mas me arrependi. Tinha que ser colocado como um diácono, como um obreiro aí, mas como um pastor, não vi. Sabe como é que é? Aí, como é que é? Aí, bacana! Que coisa triste chegar, depois desse tempo todinho, acabar de dizer isso a pessoa. Tá vendo como é que é, pastor?
Por isso, meu irmão, não vale a pena ser colocado pelo homem. Nós fomos colocados por Deus nisso, é maravilhoso. Sabemos a posição que Deus tem nos colocado, mas quando é colocado pelo homem, pela circunstância, como o senhor citou aí, quando a gente não puder agradar a fulano, aí ele vai dizer, não sei, acho que eu errei. Como agora? Como é que errou? Você não é um homem espiritual, por que errou? Você não é espiritual? Também não foi colocado por Deus? Como é que foi errado? Mas é o problema do homem, a circunstância. Vai dar nisso. Vai dar nisso. Eu quero ver quem foi que foi dizer a João Batista. Né, pastor? O Arão, que colocar. Não, eu errei em ter colocado Arão. Eu errei em colocar Pedro. Eu errei. Não tinha, porque Jesus Cristo quem colocou. E quando Jesus coloca, ele vindica. E quando é vindicado, o diabo pode até se levantar com problemas, mas ele vai ser zeloso. O homem de Deus é zeloso pelo ministério, pela vida. Ele não vai ter cuidado com mulher, como o profeta disse, né? E esses pastores, a maioria, não tem cuidado com isso. Escapa de uma coisa e cai em outra. Escapei do adultério. Caiu no dinheiro. O que você fez? Nada. O dinheiro corrompeu. Você começou pobre, era humilde, agora asqueroso. Só pensa na aposentadoria, no dinheiro. Eu tenho que ter para mostrar que eu sou abençoado. Eu tenho que mostrar que tem dinheiro, um carrão e mansão, para dizer que Deus está comigo. E uma igreja grande. Se não tiver igreja pequena também, não é sinal de que Deus está com aquele pastor, não. Tem que ter número de membros, de ovelhas, para dizer que Deus está naquilo. Quando foi isso, hein? Quando foi isso? Isso é a vindicação de Deus para um homem de Deus? Então, meu Deus, Micaías não servia, Elias também não servia para ser pastor desse povo. Porque Elias ficou sozinho na caverna. Ninguém ali. Mas tinha 7.000 ainda, né? Que não se dobraram. Qual foi? Paulo! Meu Deus, Paulo sozinho. Nenhum homem desse tinha as igrejas, mas quando ficava só muitas vezes, porque tem que ficar a sós muitas vezes com Deus. Mas um verdadeiro homem de Deus não está preocupado se vai ficar. Sabe, nós queremos ficar com a igreja que Deus nos deu o número, mas para comprometer a palavra é melhor ficar só. É melhor. A igreja de Noé era quantos, pastor? A família, né? 7 almas, meu Deus. Que igreja grande, hein? Que igreja enorme, um homem de Deus. Isso não é sinal de que Deus está com os tais. Dinheiro, escapou do adultério, caiu no dinheiro. Outros se escapam do dinheiro. Quando não escapa, não, outros caem por dinheiro, por mulher e por fama. Dificilmente um não cai pelos 3, mas quando não cai por adultério, ele acha que é uma grande coisa, sim, glória a Deus, mas cai por fama e por dinheiro. Aí quando não cai por fama, porque a fama vai ter que sempre, porque são ricos. Sempre fama e dinheiro vão ser ricos. Esses dois dificilmente não caíram por esses dois. Sempre vão caídos. Agora, olha o profeta. Olha, irmão Brana, que nós pregamos no púlpito, usamos a mensagem do profeta para enriquecer. A maioria tem usado a mensagem para enriquecimento ilícito. E então vem os pagãos e vem os incrédulos e esfrega na cara deles assim, e eles ficam, tem que baixar a cabeça mesmo. Agora se levante contra nós, então. Já que vocês estão todos dono da autoridade, dono do mundo, se levante aí e vão vir nos acusar, porque eles vão procurar, façam como Jesus Cristo. Quem me acusa de pecado? Vamos aí, vamos difamar bastante aí a gente, porque é isso que vocês gostam. Mas pegue Bíblia. Pegue casos verídicos, não mentiras. Se nós estivermos errados, eu estou aqui para dar meia volta. Agora, eles dão meia volta, pregam doutrinas falsas aí no púlpito, um chamando o outro de pregador de falsas doutrinas, e agora pregando doutrinas falsas também, abertamente aí. Ninguém vê! Não estou vendo ele pregando isso, não. O outro também lá não está pregando mais isso, não. Vamos todos se unir, né? Porque ele não está vendo, mas crê que o canto da boca desce a baba. Pastor, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe o senhor aí. Nós estamos aqui na batalha. Amém. Sempre nós estamos na luta. Na luta não, na festa, porque estando com Cristo é só vitória. É só vitória. É vitória sempre. O Filho de Deus não conhece derrota. Que derrota tem? Estamos esperando os céus e glórias para os servos de Deus, os soldados que estão com essa Bíblia na mão. Problemas?
venham os problemas, dificuldades, vamos passar por cima dando glórias a Deus. Shalom, Amém. Deus te abençoe a todos os irmãos aí da live. E compartilha, né, pastor? Compartilha aí. Compartilha. Nós temos, compartilha aí com alguém aí. Se quiser que essa liderança escute, se não quiser, que problema é deles. Mas nós temos compromisso com Deus. E compromisso com aqueles Amém. que querem alguma coisa com Deus. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, gente. Estamos chegando ao final. E como o irmão Fabrício falou, se quiser nos acusar, tenta aí. É? Só se as armas for a calúnia e a difamação. Né? Isso. O jogo baixo. Isso, como acusou, né? Fizeram uma aí, né? Como os que já querem fazer comigo, já estão me dando coisas aí, como eu falei pra você, já estão me dando coisas, já estão dizendo que eu sou isso, aquilo. Até 2 mulheres já estão me dando pra mim também. Tá vendo como é que é? Olha só, a calúnia, a difamação. Então, mas o que a Bíblia diz pra nós, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Então é assim, gente, nós estamos chegando ao final, pra gente cumprir aqui nosso horário, nós já estamos a 1h07, mas foi bom estar com vocês novamente. Nós temos esse objetivo, o objetivo é de propagar a verdade. Doa em quem doer, não estamos atrás de dinheiro, de fama, nem tão pouco, muitos caindo por mulheres, nós não queremos se envolver com nenhum desses 3. Amém. Porque isto é morte e derruba homens de Deus. O perigo está aí. O homem pode ser de Deus, mas se ele não vigiar nestas 3 áreas, ele pode ir ao fracasso. Ele pode ir ao fracasso. Então que Deus abençoe a vocês grandemente. Até a próxima quinta-feira, se assim o Criador nos permitir, nós estaremos de volta. Traremos o assunto sobre Débora e mais um pouco sobre os ofícios ministeriais, para que fique mais consolidada todas estas coisas. Peço desculpa aí porque a minha placa de vídeo aqui falhou, mas na próxima semana vamos melhorar isso aqui para trazer os slides, para que as pessoas vejam na tela. Um forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima quinta-feira. Shalom. Que Deus ajude a cada um de nós. Amém. Até mais. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.